Ore para Deus te mostrar o seu propósito. Foram as últimas palavras que eu ouvi de um pastor muito querido antes de Deus o levá-lo. Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus, e hoje eu vim contar um testemunho sobre propósito. Eu estive afastada da presença por muito tempo, falei isso em alguns vídeos aqui do canal, e acho que uma das maiores sacudidas que eu tive quando eu estava afastada foi exatamente essa frase. Eu já estava morando com o meu marido e eu fui fazer uma visita a um pastor muito querido que era um amigo, né, pessoal da minha mãe, e ele pastoreou a igreja do bairro por muitos anos, o bairro que os meus pais moram. Esse pastor, ele já estava de idade, né? Teve alguns probleminhas de saúde, mas fomos pegos de surpresa, assim, com o falecimento dele. E eu tava, né, na casa dos meus pais no dia, e minha mãe, né, falou: vamos lá visitar o pastor João e tal. E meu pai tava em casa também, inclusive eu até fui dirigindo. Meu pai, a primeira oportunidade que ele tem, ele passa o volante pra frente. E foram mais 2 pessoas conosco, né, mais um irmão da igreja e a esposa dele. Tipo assim, enquanto eu tava dirigindo pra chegar lá, foi me dando aquela nostalgia, sabe, das outras vezes que nós fomos visitar eles. E beleza, entramos. E olha só como que Deus é perfeito. Antes da gente ir embora, tinha muitos anos que a gente não ia lá, o pastor deixou uma palavra. Ele falou sobre a importância da mulher na família. E olha só, eu tava indo casar. E como eu falei no começo do vídeo, eu já morava com meu marido, mas nós não estávamos casados. Eu posso abordar isso em um outro vídeo. E gostaria de reforçar, né, mais uma vez, que quando tudo isso aconteceu, eu estava afastada da presença, para que ninguém pense que eu tô aqui, né, dando um falso moralismo. E eu tenho um passado também, antes de Cristo. Então, acho que é importante eu falar sobre isso. E aí ele deu essa palavra, né, da importância da mulher, dos maridos valorizarem as mulheres, né, as suas esposas, e falou, né, num contexto geral sobre a família. E eu lembro que a minha mãe pediu oração para a esposa dele quando a gente estava indo embora, porque meu marido não era convertido, né? O meu marido, ele se denominava até espírita, mas não era uma pessoa assim praticante, né? Praticante, mas ele tinha ali seguia, né, algumas coisas do espiritismo. Então a minha mãe pediu, né, para ela estar intercedendo a favor disso. E ela falou: "Não, com certeza, a gente vai orar, né, e tal". E beleza. A gente subiu e eu fui a penúltima a sair da casa, minha mãe estava atrás de mim. E eu já estava no portão, né, subindo a escadinha assim, ele foi, pegou no meu braço e falou, com toda mansidão dele, aquela maciez na voz, né. Ele era uma pessoa muito amorosa, assim, não é uma pessoa, tipo, ficar abraçando essas coisas não, mas as palavras dele, sabe, eram muito, eu não sei, eu acho que transmitia muito carinho, não sei explicar direito. E ele foi e falou: "Ora pra Deus te mostrar o seu propósito". E todas as vezes que eu conto isso, é como se eu estivesse revivendo aquele momento. Por quê?
Isso me pegou de um jeito que eu fiquei pensando assim, como que eu vou descobrir meu propósito? Como? Se eu nem tô na presença, se eu não sei nada, se eu não, no momento não tinha expectativa de nada, assim. E passado um tempo, eu não falei com ele mais e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso mandar uma mensagem pro pastor João, ver se ele pode conversar comigo, né? E eu não tive essa oportunidade porque ele faleceu. E ele era muito. E a minha mãe era muito ligada nele. E ele acabou se tornando um grande amigo da família. Ele, a esposa dele. Era um pastor que realmente preocupava com as suas ovelhas. E Deus sabia que eu precisava escutar aquilo. Deus usou ele, um anjo do Senhor, para me passar essa mensagem. E eu fiquei, acho que quase um ano nisso. Toda vez que eu lembrava, eu chorava. Eu me sentia perdida. E eu falei isso algumas vezes com algumas pessoas, principalmente com minha mãe, com meu marido, que eu queria que ele estivesse aqui pra gente poder conversar sobre isso. E pensa só comigo, quando você recebe uma palavra de uma pessoa, essa pessoa falece, você não tem a oportunidade de falar com ela mais, imagina como que isso fica na sua mente. Até que eu fui conversar com o meu atual pastor. E aí, eu falei sobre isso. Eu falei, na verdade, que eu tinha recebido a palavra, a resposta de Deus, de que o meu propósito era a palavra. No sentido de levar a palavra. Então a pessoa falou comigo assim, você tem a chama da palavra. E na hora que eu li a mensagem, uma mensagem digitada, eu paralisei. E aí eu comecei a chorar, eu fiquei com medo. Eu fiquei, acho que a tarde toda deitada no sofá, porque se não me engano era final de semana, e falei, e aí? O que eu vou fazer com isso? Logo eu, pecadora, toda errada. E eu conversei com o meu pastor sobre isso. Então ele me perguntou, né, primeiro o que eu entendia sobre isso, e eu fui explicando que era para eu levar a palavra. Como eu ainda não sabia, na verdade eu tinha uma ideia, que uma delas é o que eu tô fazendo aqui, gravando esse vídeo. Então eu comecei a explicar que eu sempre fui uma pessoa que senti muita necessidade de compartilhar minhas experiências, minhas opiniões, minhas ideias. E eu comecei a gravar vídeos no TikTok fazendo isso. Só que com o passar do tempo, depois que eu voltei, né, realmente para a presença de Deus, que eu comecei a me relacionar com Deus novamente, eu comecei a ficar muito incomodada com a minha atual conta que eu tinha lá no TikTok. Então eu já tinha bastante seguidor, já tinha uma interação legal, muitos vídeos, só que o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu excluí alguns vídeos e aí depois eu fiquei assim, não vai adiantar eu excluir os vídeos, porque meu algoritmo já tá viciado aqui, eu não quero esse algoritmo mais, eu não quero
contato com determinadas pessoas da Rede Mais, né? Então eu vou ter que começar do zero. E aí nisso eu excluí a conta com muita dor no coração na época, porque eu amava a minha conta do TikTok, amava o conteúdo que eu tinha construído ali, mas tinha chegado a hora de abrir mão, porque Deus me incomodou e eu não iria contrariar de forma alguma Deus, porque eu já quebrei muito minha cara com isso. E aí ele começou a falar e aí eu abri a boca a chorar. Aí eu fui contar da história do pastor João, que ele me deu essa palavra e, e eu acho que era a resposta da oração que eu vinha fazendo. E nisso eu falei que eu queria que ele voltasse aqui para me falar o que é que ele viu em mim. E eu acho que na verdade era algo que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Disso que ficava na minha cabeça, o que o pastor viu em mim? O que? Se eu tava podre. E aí, o pastor Paulo, meu atual pastor, falou assim: olha, o João Gabriel não precisa voltar do mundo dos mortos para te falar o que é que ele viu em você. Porque quem falou através dele foi Deus. Deus usou ele. Deus mandou ele falar com você. Assim como Deus mandou eu te falar agora. O que ele viu em você, ele teve compaixão por você. Porque ele sabia que a vida que você estava levando não era o desejo dele. Porque nós somos criados para adorar, para louvar, viver para o nosso Deus. Esse é o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida é nos relacionar com Deus. E você está vivendo muito longe desse propósito. E quando o pastor Paulo me falou isso, eu não esperava que a resposta seria essa. Porque eu esperei uma resposta assim: seu propósito é fazer isso e isso. Tipo assim, pensei em. Sei, tipo, não tem pessoas na igreja que têm um chamado para música, por exemplo. A pessoa tem um dom de cantar, a pessoa tem um dom de tocar violão. Eu tava mais focada nisso, tipo assim, do meu propósito, do que eu tinha descobrir qual que era a minha habilidade, o que eu ia fazer, assim, não necessariamente o meu pensamento estava voltado o que eu ia fazer dentro da igreja, mas na vida, porque era um momento também que eu tava em dúvida, né, assim, na verdade eu carrego essa dúvida há muito tempo, do profissional. Então eu fiquei pensando nisso, né, que se eu descobrisse meu propósito, a minha questão profissional estaria resolvida. E essa resposta foi totalmente ao contrário do que eu estava pensando. Só que, mesmo ela sendo ao contrário, eu entendi tudo. Tudo fez sentido. Na hora que eu recebi essa palavra que Deus enviou para mim através do pastor Paulo. E aí ele falou: olha como você vivia, olha como o Humberto vivia. Era uma pessoa que fazia coisas até iguais ou piores que você. Olha de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus tirou Humberto. Deus salvou Humberto através da sua vida. E foi aí que eu entendi que eu estava vivendo muito, muito longe do meu propósito. E não é isso que Deus quer. Não era isso que Deus queria na época. E não é o que Ele quer que aconteça mais.
Então, e eu trouxe esse testemunho aqui porque talvez você fique com a mesma sensação que eu tava, de que você precisava descobrir o seu propósito, porque todo mundo tem ali suas habilidades, né? Enfim, seus talentos, seus dons, e você não. E sim, eu acredito que nós temos, né? Todos nós temos habilidades únicas e elas vão ser usadas para adorar a Deus, né? Seja fazer uma comida lá na igreja, no dia de festa, seja varrer o templo, seja receber um irmão na porta da igreja, seja passar um slide lá na igreja. Então, eu acredito sim que temos que explorar, né, as nossas habilidades físicas ali que Deus nos deu, usar para engrandecer o trabalho dele. Mas nós não podemos deixar, né, o principal, que é isso que eu não conseguia enxergar de forma nenhuma. Parecia que eu estava vendada, que eu não conseguia entender a mensagem, né? E aquele momento foi muito importante para mim, porque mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu fazendo tudo errado, Deus me queria de volta. Hora nenhuma Deus me mandou embora, sabe? Eu que quis ir, mesmo cheia de pecado, toda errada na vida. Deus me chamou. Deus olhou com amor para mim. E Ele transmitiu esse amor dele através de uma pessoa tão querida. Pastor João, com certeza, ficou em paz. Eu não me lembro ao certo mais quanto tempo de vida ele teve depois dessa visita. E eu queria ter contado para ele que hoje eu encontrei meu propósito. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se eu não tive oportunidade de conversar com ele mais, também foi plano de Deus. Eu vejo que eu precisava trilhar um caminho um pouco sozinha até descobrir esse propósito. Até estar com pessoas que me ajudariam a voltar ao meu propósito, a viver o meu propósito. Sozinha, com certeza, eu não conseguiria, por isso é tão importante a comunhão, por isso é tão importante os nossos irmãos em Cristo. A igreja é muito importante. Apesar de que o relacionamento é você e Deus, mas se você está ali em comunhão com os irmãos, foi, né, esse episódio que aconteceu, está em comunhão ali,
O pastor teve esse momento, essa conversa comigo. Você tem força para seguir em frente, né? As pessoas, elas podem te ajudar a compreender. Com certeza sempre vai ter alguém com uma palavra enviada do Senhor para sua vida, um ombro amigo. A mensagem final que eu quero deixar é que é para você pensar se você já descobriu qual o seu propósito, se você ainda está nesse processo, ou se você estava assim como eu, afastado do seu propósito inicial, se você está aí focado só nas habilidades mesmo, né? Pense um pouquinho sobre isso, porque pode ser que se você estiver afastado do seu propósito inicial, que é o relacionamento com Deus, você vai ter muito mais dificuldade para descobrir como você pode servir, né? Às vezes no que você é bom. Então, mas pense nesse propósito com muito carinho, porque quando você entendê-lo, você nem vai preocupar mais em descobrir qual a sua habilidade, porque vai vir de forma muito natural. Um beijo e até a próxima!